Olá! Esse trabalho de pesquisa parte da hipótese de que os arquivos pessoais de artistas da música popular brasileira podem ser incorporados a dispositivos ou instrumentos que, para além das tradicionais funções de guarda e conservação, contribuam para a construção de memória, tendo por objeto a obra desses artistas. Particularmente aqui, como exemplo prático, a obra da cantora e compositora Joyce Moreno. Mais do que isso, até, os arquivos pessoais podem trazer novas perspectivas sobre a pessoa e sua obra, iluminando aspectos que não sejam conhecidos ou que tenham sofrido alguma espécie de apagamento. A proposta resulta de uma percepção de demanda social contemporânea pela preservação da obra de artistas da história recente do Brasil. É sabido que a música é um elemento que conecta os processos coletivos de construção da identidade. Sendo o patrimônio cultural o reflexo de um país ou um povo, temos um legado musical importante a resguardar no Brasil. No entanto, nem todo artista consegue ou mesmo sabe como organizar sua obra, principalmente conjugando itens musicais e pessoais. Mostra-se assim o desafio de identificar, organizar e disponibilizar acervos de artistas da música popular para a preservação de suas obras como elemento de identidade cultural. Em seu texto de 2003, Para Além da Pedra e Cal, por uma concepção ampla de patrimônio cultural, a Maria Cecília Londres Fonseca afirma que o patrimônio histórico e artístico não é exatamente um conjunto de monumentos antigos que devemos preservar, ou obras de arte excepcionais. Então, essa afirmação faz com que o propósito da pesquisa seja passível de confirmação. Afinal, a música popular feita no país pode e deve ter espaço entre os bens patrimonializáveis. Como bons exemplos figurativos, Fonseca nos remete à Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, local ícone do patrimônio histórico nacional por ter sido sede da corte, e atenta que as imagens da praça, que temos na memória, ou que vemos em figuras de livros ou obras de arte, não remetem a tudo o que realmente ocorria naquele lugar à época. Não há marca ou menção, por exemplo, das milhares de pessoas escravizadas que por ali estiveram. Então, em razoável analogia, se não houver alguma forma mais abrangente de se registrar a obra de Joyce Moreno, para além dos tipos de registro já usualmente feitos hoje na música, que são partituras, fonogramas, etc., no futuro próximo, até por conta da rapidez com que a gente modifica, né, os formatos físicos de registros musicais, pode ser que essa memória, que essa obra simplesmente se perca. Se alguém hoje não registrar essa existência, futuramente ela provavelmente será esquecida. Esse pôster foi editado em 1990 com o título de Música e pretende retratar os ícones da MPB em suas variadas vertentes. Ele é muito representativo de uma época e, em relação a ele, podemos formular a mesma questão de Fonseca. A obra preserva adequadamente a memória desse patrimônio material que é a música? Na imagem se apresenta uma das minhas principais questões de pesquisa. Quem escolhe o que deve ser preservado? E por que Joyce Moreno e outros artistas que possuem obras importantes e reconhecimento internacional, que integraram e representam movimentos musicais, não se encontram ao lado de seus pares? Assim, o pôster se torna um objeto de pesquisa não apenas pelos artistas que representa, mas de forma importante pela ausência de artistas cujas obras são, e já eram na época da edição, relevantes para a música popular brasileira. Então, a gente traz a oportunidade de suprir uma ausência na percepção pública da relevância da obra de Joyce Moreno e da própria música popular brasileira como bem cultural. Segundo Neber, a canção popular explicita relações entre as subjetividades e a vida pública mais ampla, tornando-se documento histórico dos conflitos políticos, institucionais, sociais, econômicos vividos pela sociedade brasileira como um todo, e, ao mesmo tempo, permite entrever identidades, sonhos, perspectivas de sujeitos empíricos concretos e situados.
Já o termo musealização surge para designar o processo que aglutina as atividades de seleção, tesaurização e apresentação de bens culturais. De acordo com Stransky, visando sua preservação e também a da memória social a que eles se vinculam. E se tratando de patrimônio cultural imaterial como a música, esse processo pode abranger, para além dos suportes físicos em que se registra esses bens, o arquivo pessoal dos artistas. Observa-se a grande importância dos arquivos pessoais na MPB, cujos artistas geralmente são performers e ainda personalidades públicas, formadores de opinião, de tendências e movimentos musicais. Para além das edificações, começou-se a pensar em mapear os conteúdos simbólicos da nação para a constituição da identidade cultural brasileira. Assim, para que as mesmas pudessem ter instrumentos de acautelamento, para além do tombamento, políticas de patrimônio foram criadas, ampliando o conceito de patrimônio e acatando a preservação de bens e materiais. No Brasil, o artigo 16 da Constituição estabelece que patrimônio cultural são os bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. É uma perspectiva que evidencia a junção de patrimônio histórico e patrimônio artístico, cuja resultante, patrimônio cultural, abarca a diversidade dos bens, valores e práticas sociais. Alguns gêneros musicais que se encontram registrados no livro de registro das formas de expressão são o samba de roda do recôncavo baiano, o jongo, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, o frevo. Mas essa salvaguarda ainda é insuficiente para abranger e resguardar tantas preciosidades. Para que um processo de patrimonialização de bens imateriais ou intangíveis de um povo aconteça, inicialmente é necessário que haja uma demanda desse próprio povo, o que as pessoas elegem como patrimônio e as remete a um sentimento de pertença, ou tal patrimonialização não fará sentido. Entra em cena a memória. A preservação da memória social é importante para a perpetuação das diferentes formações culturais existentes, enquanto elementos de representação. A música popular do Brasil, como parte da cultura, é também resultante da experiência histórica das gerações anteriores, se desenvolvendo via comunicação oral, evolução e ocupação do território. Sua importância é inegável, tanto como manifestação estética tradutora de nossas identidades, como se tornou instrumento para a interpretação do país, conforme podemos perceber na fala de Nercolini. No Brasil, para pensar a questão das transformações identitárias, parece-me fundamental resgatar o papel dos criadores do que veio a denominar-se música popular brasileira na formação de uma identidade plural, híbrida, em que se articulam o popular, o massivo e o culto, o próprio e o alheio, o local e o global. Volta-se, assim, a discussão da memória nacional, o que queremos preservar como memória da nossa própria nação. Foi inclusive com tais questionamentos que, por volta de 1960, a MPB surgiu. Não como toda e qualquer música popular feita por artistas nacionais para a massa, mas como um gênero musical específico, objeto classificatório, que enquadra uma gama de artistas. Gestada justo durante o governo militar, seus criadores entraram na disputa de uma definição do que seria ser brasileiro, diante da apropriação dos símbolos nacionais por tal governo, ocorrido à época. O próprio nome do gênero já refletia o intuito de seus criadores, reforçar um vínculo com seu país de origem. Mas não por acaso, os artistas surgidos de tais épocas são nomes que levam ao mundo nossas canções, nos fazem conhecidos internacionalmente e se fazem presentes até hoje em discussões sobre identidade e nação. A escolha dos bens culturais a serem protegidos deve ser precedida de uma atuação colaborativa entre poder público e comunidade, esta como protagonista nesse processo, que deve favorecer um agir democrático, apto a aproximar a comunidade das instâncias decisórias, especialmente as locais, pois o município é o ente da federação mais próximo da comunidade e do cidadão,
espaço concreto onde o patrimônio cultural, material e imaterial se fazem presentes em toda a sua complexidade. Para que um processo de preservação de patrimônio seja iniciado pela ação do poder público, é necessária a existência de um interesse bastante amplo. Sendo assim, Estado e sociedade podem e devem realizar ações complementares de preservação. Mas acervos, especialmente de artistas, deparam-se com uma ausência de políticas públicas voltadas para o seu tratamento, preservação e disseminação. Como devem proceder os artistas que não possuem essa chance de preservação? Observando o modelo estabelecido por Stransky, há 3 ramificações previstas: seleção, tesaurização, comunicação. A seleção trata da identificação do documento ou objeto encontrado, buscando nele um valor museal. A tesaurização é o processo em que o documento ou objeto se insere no sistema documental, já na nova realidade de fazer parte de uma coleção. Já a comunicação é a difusão do objeto, tornando-o acessível ao público. Estabelecer a musealização de arquivos pessoais de MPB e discutir sobre a criação de um dispositivo de memória da obra de Joyce Moreno sinaliza para a importância de métodos e dispositivos que juntos permitam exatamente a produção de novos sentidos, abertos ao público, compartilhados, e não meros arquivos ou repositórios, por mais abrangentes que esses possam ser. Os arquivos pessoais são capazes de expressar a trajetória de vida de um indivíduo ou de uma organização, se constituindo em territórios de narrativas de memória. Quando se disponibiliza o acesso às informações que compõem um arquivo privado pessoal, se possibilita a produção de conhecimento. Assim, os arquivos pessoais devem ser vistos como fontes de pesquisa, tanto pelas especificidades documentais ali encontradas, quanto pela possibilidade da oferta de informações. Aqui estão minhas referências. E eu agradeço, deixando o meu contato de e-mail. Muito obrigada.